já está presente. Vamos dar início, né, às aulas, mais uma vez, das aulas do princípio de fé. E hoje nós vamos estudar a lei de Deus em detalhes. E o tema de hoje está baseado no capítulo 20 de Êxodo. Não é, Eliés? Boa noite, irmã Rita. Boa Graça e paz. noite. Amém. Deus te use, meu irmão. Amém. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite aos irmãos. Feliz sábado. Graça e paz seja com todos. Fico muito feliz por estarmos aqui mais uma vez, nas primeiras horas do santo dia do Senhor, para nós estudarmos a palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus ela está enchendo o nosso coração, a nossa mente, né? Nos ajudando, nos auxiliando para que estejamos preparados para quando o nosso Salvador aptos para subir para o céu. A palavra de Deus ela é uma espada afiada, né? Uma espada de dois gumes. Ela faz uma divisão na alma, ela separa o pecador do pecado. Então, quanto mais nós lermos, quanto mais nós buscarmos a palavra do Senhor, ela nos ajuda a entendermos e a compreendermos através do Espírito Santo, que foi o autor dela. Hoje nós vamos ver Êxodo capítulo 20, o verso 12 e 13. Este é um mandamento, ou seja, que nós ouvimos desde pequeno e que nós precisamos realmente compreendê-lo. Quando nós abrimos a palavra de Deus, a gente vai ver aqui Êxodo, no capítulo 20, o verso 12, diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No princípio de fé que nós estamos estudando, que é crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, nós vamos ver sobre as leis divinas, vamos ver sobre o quarto mandamento, especificamente sobre o sábado, e claro, vai falar sobre o amor ao próximo. As duas tábuas da lei de Deus, elas compreendem a primeira como os 4 primeiros mandamentos, que aponta amor a Deus, e a segunda tábua, os 6 últimos mandamentos, que aponta para o amor ao próximo. Porém, o 5º mandamento é um dos pilares da ordem moral estabelecida por Deus para a humanidade. Se nós notarmos bem, o 5º mandamento, ele está na Bíblia Sagrada como sendo o centro. Ou seja, dos 10, ele é o 5º, então ele está no meio. Mas a gente sabe que o 4º mandamento, ou seja, dos 10, o 4º brilha mais. Porém, amor a Deus. Mas quando se refere a amor ao próximo, a gente vê esse mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, esse mandamento é uma promessa. Ele fala assim, honra. Então, ele vai dizer para você, ele vai pedir para mim, vai pedir para você, honra o teu pai e a tua mãe. Aí, ele vem uma condição. Quando você faz isso, ele vai te dar uma condicional, ou seja, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quer dizer que se nós não honrarmos ao nosso pai e à nossa mãe, nossos dias serão abreviados neste planeta. E, por conseguinte, aquele que não honra o pai, não obedece à mãe, não honra a mãe, irmãos, ele corre um sério risco de não entrar na Canaã celestial. Sério risco. E nós vamos ver isso aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 80. Nós vamos ver isso aqui, esse texto, logo daqui a pouquinho, tá? O 5º mandamento da lei de Deus vai muito além de simples obediência infantil. O 5º mandamento, ele vai tocar toda a estrutura
da família, ou toda a estrutura familiar. Porque o quinto mandamento, ele é o mandamento que traz estabilidade da família e estabilidade da sociedade, irmãos. É no quinto mandamento que nós vemos o relacionamento humano com as autoridades. É no quinto mandamento que se aprende isso. Quem não obedece aos pais, quem não respeita os pais, quem não honra os pais, não honra as autoridades. E, consequentemente, não honra as autoridades religiosas. Na igreja, se você vê um jovem, uma jovem rebelde, se você vê que não respeita as autoridades, não, ou seja, elas falam mal, difama, isso porque lá no centro do lar houve uma falha, talvez por parte do pai, da mãe ou dela mesmo, que faz parte do caráter. E nós vemos que quando honramos o pai e a mãe, isso vai desenvolver um caráter bonito, um caráter belo no cidadão. E claro, isto tem tudo a ver também com a espiritualidade da pessoa. Queridos, entenda, Deus, quando coloca o ser humano na terra, o pai e a mãe, ou seja, o casal, ele casa, eles recebem autoridade divina para se estabelecer como família e procriar. E ao eles procriarem o filho, a filha, eles têm os pais, a princípio, como sendo a autoridade máxima, como sendo o próprio Deus presente aqui na terra, na vida do pai e da mãe. Então, isso aqui é muito importante nós entendermos. Ou seja, e tem uma relação direta do homem para com Deus. Quando não se obedece ao pai e à mãe, pode ter certeza que o filho não vai obedecer a Deus. Filhos desobedientes aos pais, filhos ingratos aos pais, são filhos ingratos a Deus. Então, o quinto mandamento, ele funciona como uma ponte entre os deveres para com Deus e os deveres para com o próximo. É uma ponte. Então, se você tem essa base bem fundamentada, pode ter certeza que você vai honrar os 4 primeiros mandamentos e, com o seguinte, você vai honrar os outros 6 mandamentos. Então, amor a Deus e amor ao próximo está intimamente ligado ao quinto mandamento. Então, ela faz uma ponte. Os 4 primeiros mandamentos tratam da relação do homem com Deus, ou seja, onde fala que não deve ter outros deuses diante deles, ou seja, não ter outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não farás para ti de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, ou seja, santificar o santo sábado. Então, esse aqui é amor a Deus. Os 6 últimos, eles vão tratar da relação humana. O quinto mandamento, ele aparece exatamente nesse centro. Por quê? Porque a família, irmãos, a família é o elo entre o céu e a sociedade. Deus e os homens. Então, ela é um elo. O que é um elo? Que liga. Ela vai ligar. Agora, nós vemos que o quinto mandamento, por aparecer aqui, então ele vai chamar todos os filhos a uma religião e vida prática. Porque ele vai ensinar os pais, está na função dos pais, ensinar os filhos a religião de Cristo. E claro, na sua vida prática. Está no dever dos pais ensinar a adoração e a fazer ou formar o caráter dos pequenos, para que estes o obedeçam em amor, em amor. A família é a primeira escola dos pequenos, é a primeira escola da alma, é a família. E, claro, que nós vemos quando nós chamamos atenção para o mandamento, que ele começa honra
teu pai e a tua mãe, nós precisamos ver o que diz mesmo a palavra honra. O que é honrar? Honrar, meus amados, possui um sentido profundo. Qual sentido profundo é esse? Valorizar. Quando nós honramos, nós valorizamos. Nós respeitamos. Respeitar e honrar o pai e a mãe não é só quando você está sob a tutela. Tutela quer dizer guarda deles quando pequeno ou jovem ainda. Mas é durante nossa vida toda. Toda nossa existência na Terra. Nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Honrar quer dizer assim, você respeitar, você admirar, você obedecer, você ouvir, você seguir os conselhos. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Seguir conselhos, normalmente, dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, dentro do que assim diz o Senhor. Reconhecer a dignidade deles, considerar eles preciosos, valorizar eles, honrar eles, tratar eles com respeito. É muito bonito quando os pais ensinam os filhos a pedir a bênção para serem abençoados. Porém, isso é coisa de judeu, viu? Essa é de origem judaica, porque essa foi algo que Deus deu para a nação judaica. O filho e a filha, que tem o costume de pedir a bênção para o pai e para a mãe, isto é uma herança judaica. Ou seja, você pode ver na sua árvore genealógica que você vai encontrar lá da nação judaica esta característica. Então, reconhecer. Olha, precisamos honrar. Então, tratar com reverência é honrar. Muitas vezes, nós achamos que honrar é apenas obedecer em tudo. Mas não significa apenas obedecer, irmãos, externamente. Ou seja, externamente eu vou obedecer. Honrar pai e mãe inclui atitudes, inclui palavras, inclui o cuidado para com eles, especialmente na fase de idade avançada. Quantos filhos abandonam seus pais porque simplesmente estudaram e se ocuparam de tal forma que os pais ficaram de lado, não são honrados pelos filhos, e os filhos, por ganhar muito dinheiro, vai lá, coloca os pais no internato, no asilo, no abrigo, tem vários nomes que se dá para a desumanidade dos filhos. Irmãos, desumanidade. Ah, mas irmão Elias, eu amo meus pais, mas não consigo cuidar. Tem cuidadores que maltratam, então eu vou colocar lá. A gente pode fazer isso, irmãos? Não faça isso. Porque o que nós plantamos, a gente colhe. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se nós fazemos isso com nossos pais, por mais que alguns filhos tentem justificar que, meu pai me maltratou quando eu era pequeno, minha mãe me fez... Aí eles começam a trazer algumas coisas, a gente chama de justificação do erro. Erro não tem justificativa. A gente simplesmente precisa fazer o que é correto em todos os pontos. Então, termos consideração, sermos gratos a eles. Quando os filhos fazem isso com seus pais, isso é chamado de ingratidão. Isso não é honrar pai e mãe. E claro, tem que haver sobre eles uma responsabilidade moral. Agora, a pergunta que fica é, por que Deus colocou esse mandamento? Por que a família, ela
chama a nossa atenção, porque ela é a base, claro, da sociedade, ela é a base da igreja. Os pais, a família, ela é a base, a célula máter da sociedade está na família. Então, honrar pai e mãe vai fazer a máxima diferença para o filho que vai se expor para a sociedade. Então, os filhos que não são subjugados, o seu caráter quando pequeno, eles não conseguem subjugar quando grande, e dessa forma desonram os pais. Quando a autoridade familiar ela é destruída, a sociedade, irmãos, entra em decadência. Então, a moral enfraquece, a violência aumenta, a rebelião se espalha, o respeito desaparece. E aí nós vemos sociedade como se encontra hoje, ingratas. Olha, vamos ler aqui o que está escrito aí em 2 Timóteo, no capítulo 3, e o verso do 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem afeto natural. Irmãos, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, é muito triste para um pai, para uma mãe, ver que seus filhos têm esse caráter e são detestados pela sociedade de bem. É muito ruim isso acontecer. Então, portanto, honrar pai e mãe é nós sermos sujeitos a Deus e também sujeito aos pais no Senhor. Fazer tudo conforme o Senhor determina. Então, quem cresce sem qualquer respeito à autoridade, aos pais, geralmente cresce com falta, ausência de respeito com as autoridades. Geralmente terá dificuldades até na relação dele para com Deus. O 5º mandamento não é apenas para crianças, como nós já dissemos aqui. Então, muitos pensam que esse mandamento termina na infância, mas ele é para a vida toda. Uma pessoa adulta, ela precisa honrar os pais. Então, você ser um bom pai, também lá como adulto, você está passando uma herança para os seus filhos. Você está honrando seu pai, está honrando sua mãe. E você vai estar tratando eles com dignidade. E este é um modo também que você entende que, ao cuidar dos seus filhos, você precisa de cuidar dos seus pais. Na velhice, não deve abandonar. Deve preservar o respeito. Deve reconhecer que os pais fez de tudo por eles. Todo o sacrifício que foi necessário, os pais fizeram pelos filhos. Pode acreditar. Pais e mães aqui presentes, tenho certeza que vocês sacrificaram e deram tudo que vocês podiam para os seus filhos. Agora, quando os seus filhos não retribuem com a bondade, com a honra devida, com respeito, porque é muito feio ver um filho maltratar os pais. É muito desrespeitoso. Na realidade, nas pessoas de bem, isso você olha como alguém fora do comum. Porque isso é muito ruim. Agora,
Honrar pai e mãe não significa concordar com tudo, irmãos. Então aqui existe uma questão muito importante. A Bíblia, ela não ensina uma obediência cega ao erro. Por exemplo, o pai mandar você fazer algo que vai contrário à vontade de Deus. Você deve obedecer? Não, você deve conversar e dizer: pai, me perdoa, mas eu não posso desonrar a Deus. Eu não posso fazer isso segundo o que Deus me pede. E, claro, conversar e explicar. Se o pai for bruto e ignorante, aí, claro, você afasta e deixa claro: olha, pai, tudo que o senhor me pedir, eu vou fazer, mas não aquilo que desonra a Deus. Então, dê a Deus a honra em primeiro lugar. E, claro, o Espírito Santo vai continuar trabalhando e seu pai vai, um dia, se for bruto, vai entender. Se sua mãe for bruta, ela vai entender. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, honra não é idolatria. Honra não é cumplicidade com o pecado, viu, irmãos? Honra não é aceitar abuso moral ou espiritual. Isso não é honra. É possível discordar mantendo o respeito. A promessa ligada ao 5º mandamento, ela diz assim: olha, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Mas honrar é você respeitar aquilo que nós falamos aqui. É você agradecer, é você estar cordialmente servindo, ajudando eles, observando o que eles precisam. Agora, quando isso choca com a vontade de Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens, e pai e mãe são homens e mulheres. Mas, claro, colocado aqui na terra, em lugar de Deus, quando o servo de Deus honra a Deus, acredite, os filhos vão honrar o pai em tudo. Porque o pai e a mãe honram ao Senhor. Então, agora, quando o pai e a mãe não têm esse respeito, essa adoração, aí, quando os filhos crescem, tem esta convicção da vontade de Deus, então ele vai ser submisso a Deus primeiro. E aí sim, vai explicar aos pais a bondade de Deus para com eles e que ele está honrando sim, tá? Então isso aqui é algo muito importante. O 5º mandamento revela que Deus valoriza profundamente a gratidão. Os pais participam do processo da vida. Deus deu nós para os nossos pais. Deus deu os nossos filhos para nós. Portanto, os pais que geraram, alimentaram, protegeram, sacrificaram-se, educaram. Agora, quando os filhos crescem, vai desprezar pai e mãe? Isto é uma revelação da ingratidão, do próprio princípio da vida concedido por Deus, irmãos. Agora, nós vemos que há uma crise moderna exatamente nesse tempo que estamos vivendo, porque acabamos de ler aqui em 2 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo ao 2 Timóteo descreve um quadro vívido da nossa realidade atual. É isso que está acontecendo hoje. É um desprezo à autoridade dos pais, uma rebelião. Nós vemos um individualismo crescente, uma desvalorização da família, um abandono de idosos como nós nunca presenciamos. Isso aqui, irmãos, o 5º mandamento, ele é algo tremendo, porque ele está falando exatamente do que nós estamos vendo. E nós vemos também hoje uma destruição de vínculos familiares. Isso aqui é exatamente o oposto do princípio divino. Então, Paulo, ele enfatizou isso aqui, que nos últimos dias, os homens seriam desobedientes a pais e mães. Então, isso mostra que a quebra do 5º mandamento seria um sinal da degeneração moral do fim dos tempos. Então, honrar os pais, ele inclui também ouvir conselhos, tratar com respeito, evitar agressividade,
demonstrar a gratidão. Claro, não humilhar, tá? Mas ser humildes. Não desprezar eles na velhice. Reconhecer os esforços de sacrifício. Mesmo os pais imperfeitos, irmãos, porque nós, pais, somos imperfeitos. Nós somos pecadores. Mas nós todos merecemos o respeito. Primeiro, pela posição que ocupamos. Ser pai, ser mãe, é uma posição dada por Deus. Não é por homens, é por Deus. É Deus que é o doador da vida. Ele está perpetuando ou seja, está perpetuando a procriação do ser humano. Já por um período longo. Já vai completar 6.000 anos. Estamos nesse processo de procriação. Portanto, essa aqui é algo que os filhos devem fazer com os pais. Agora, os pais precisam entender também que a autoridade da Bíblia, ela não é tirania. Os pais devem educar com amor, disciplinar com equilíbrio, porque tem pais que acham porque ele recebeu esse poder de Deus, aí ele vai poder falar da forma dele, simplesmente dele que está certo e pronto, e acabou. Não. Ao nós educarmos, então tem que ser com amor, com dulçor. Disciplinar com equilíbrio. Quantos pais perdem o equilíbrio ao corrigir um filho? Sabe que o filho está errado, errou, e vai lá e espanca o filho. Hoje tem até leis aí que vai contra o direito dos pais baterem nos filhos. Mas isso é contrário à Bíblia, porque a Bíblia fala que os pais devem corrigi-los à vara para desentortar os maus hábitos dos filhos. Lá em Provérbios, ele fala isso. Então, disciplinar com equilíbrio. Essa disciplina com equilíbrio, ela reflete o caráter de Deus. Deve evitar os abusos. Agora, irmãos, conduzir espiritualmente os filhos a Deus, ao céu. Provérbios 6, 22, 6 diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, no caminho, meus amados, é você seguir na frente. E todos os filhos vão atrás. Ah, mas eu não conhecia antes a Jesus. Não importa. Nunca é tarde, pai e mãe, para você dar instruções para vossos filhos. Ah, mas meu filho já é casado. Ah, mas meu filho já é até avô. Não importa. É seu filho. Ele está vivo. Enquanto vida ele tiver, você, pai, você, mãe, tem autoridade para ajudá-lo a conhecer a Cristo, a guiar ele para os caminhos de Jesus. Ah, mas eu falo e ele simplesmente vira o rosto para mim e me ignora. Ore a Deus, converse com Deus como nunca conversou e diz: pai, eu errei, não te conhecia antes, mas agora que eu te conheço, quero falar com amor e ternura com meu filho, me dá esse espírito, Senhor. E Deus te concede esse espírito. Autoridade sem amor gera revolta. E amor sem autoridade gera desordem. Então, o equilíbrio divino une verdade e misericórdia. Vou repetir. Autoridade sem amor gera revolta. Você tem autoridade, mas não tem amor. O filho vai ficar revoltado, a filha vai ficar revoltada. Mas é aqueles que falam assim: ah, eu amo tal, e o filho está fazendo errado. Lembra de Eli? O que Eli fez? Ele se perdeu. Porque ele foi complacente, condescendente com os erros dos filhos. Ele conhecia, ele sabia. Mas ele foi complacente. Ele não quis corrigir os filhos porque sabia que ao corrigir os filhos, era dever dele trazer à vista de todos, e aí sim, os filhos dele seriam mortos. Mas ele deveria honrar o cargo que Deus deu a ele como o sacerdote. Então, muitos pais, eles acham que tem amor,
mas não tem autoridade. Então isso gera desordem. Então o equilíbrio divino une a verdade e misericórdia. Então, nós vemos que o quinto mandamento, irmãos, ele sustenta a educação, respeito institucional, ordem social, responsabilidade coletiva. Uma geração sem honra banaliza relacionamentos, perdem referência. É muito bonito quando os filhos têm referência dos pais. É muito lindo quando no lar cristão os pais ensinam os filhos e os filhos olham para o que os pais fazem. Mas o que o sábio Salomão fala é: ensina o menino, a criança, no caminho em que deve andar. Então, no caminho, nós estamos na frente. Os filhos estão observando nós em tudo, irmãos, todos. Então, não adianta os pais querer falar assim: filho, faça isso, filha, faça aquilo, e os pais não fazem. Eu querer que meus filhos façam a leitura da Bíblia Sagrada, se eles não me verem fazendo a leitura da Bíblia Sagrada. Eu querer que meus filhos façam o devocional, se eu não faço o devocional com eles. Irmãos, isso é hipocrisia. O maior exemplo de obediência aos pais que nós vemos aqui, claro, na Bíblia a gente vê muitos. Isaac, por exemplo, exemplo de submissão. Isaac permitiu que o seu pai escolhesse a sua esposa para ele, Isaac. Isaac casou com 40 anos de idade. Nós vemos um exemplo lindo de Jesus. Jesus é o maior exemplo de cumprimento do quinto mandamento, irmãos. Jesus é o maior exemplo do cumprimento do quinto mandamento. Então, nós vemos que até na morte de Cristo, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele preocupava tanto com sua mãe, que ele chama João e pede João para cuidar dela. E fala que daquele momento em diante, João recebeu Maria como se fosse a sua mãe e cuidou dela. Então o lar, ele é a primeira escola de caráter, respeito aos pais e prepara o coração para obedecer a Deus. A família é um pequeno reflexo do governo divino, irmãos. Agora, olha esse texto aqui, olha. Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma outra pessoa é devida. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos de vida estejam os pais em lugar de Deus em relação a seus filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência aos seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura. Aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e os socorra e os console em sua velhice. Ordena também o respeito aos ministros, aos governadores e a todos os a quem Deus delegou como autoridade. Está no Patriarcas e Profetas, na página 333. Então, meus amados, filhos que desonram os pais e lhes desobedecem, não lhes respeitando os conselhos e instruções, não podem ter parte na terra renovada. A terra purificada não será lugar para os filhos ou filhas rebeldes ou desobedientes e filhos ingratos. A menos que aprendam a obediência e submissão aqui, jamais a aprenderão. A paz dos remidos não será perturbada pelos filhos desobedientes, insubmissos e filhos desregrados. Misericórdia, irmãos. Nós precisamos de ajudar eles a ver isto, porque nós queremos que eles sejam salvos. Aqueles que são desobedientes, ingratos,
rebeldes precisam enxergar isso no poder do Espírito Santo. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 197. Este é o primeiro mandamento com promessa, o quinto mandamento. Ele obriga as crianças e jovens, e aos de meia idade, e aos idosos também. Não há período na vida em que os filhos estejam desobrigados de honrar a seus pais. Inclusive, quando os pais dormem no Senhor ou morrem, os filhos precisam manter a obediência aos pais, honrando. Como? Irmãos, certas coisas que nós fazemos, nós podemos desrespeitar os nossos pais. E falar, nossa, que pessoa mal educada, que pessoa mal criada. E isso é uma desonra para os pais. Então, precisamos identificar isso, tá? Esta solene obrigação impende sobre cada filho ou filha, e é uma das condições de longevidade na terra que o Senhor dará aos fiéis. Não obstante, toda a ansiedade e a fidelidade dos pais em favor dos filhos, eles sozinhos não os podem salvar. Há uma obra que aos filhos cumpre efetuar. Cada filho tem um caso individual a atender. Mensagens aos Jovens, página 338. Cada filho. Então, os filhos que forem cristãos hão de preferir o amor e a aprovação dos pais tementes a Deus a qualquer benefício. Uma das principais preocupações de sua vida será a maneira de os tornar felizes. Mensagem ao Jovem, página 335. Jesus é o nosso exemplo. Muitos há que se detêm com interesse sobre o período de seu ministério público, enquanto passam por alto os ensinos de seus primeiros anos. Porém, na vida doméstica, que ele é o modelo de todas as crianças e de todos os jovens e de todos os homens. Cristo Jesus é o nosso modelo. Queridos, honrar pai e mãe é muito mais do que simplesmente obedecer, é muito mais do que simplesmente nós dizermos pai, mãe, tá tudo bem, é muito mais do que isso. Então nós precisamos entender isso aqui, tá? E hoje também nós vamos falar do sexto mandamento. Então aqui é o quinto mandamento. O quinto mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Mas e o sexto mandamento? O sexto mandamento é uma palavra bem pequenininha, bem curtinha, mas com um significado extremamente grande. Não matarás. Não matarás é o sexto mandamento. Então, 2:6, amor ao próximo, Deus deixou especificado que o sexto mandamento, não matar. E, portanto, lá em Gênesis, no capítulo 4, nós já vemos algo terrível. Irmãos, o que leva uma pessoa a matar? Alguém aqui, não responda, não fale, mas só pense. Alguém aqui, algum dia, já aborreceu o seu irmão? O que é aborrecer? É você falar mal? É você não gostar do seu irmão, do seu próximo, não gosta. Todas as pessoas que fazem isso, elas são homicidas. Homicida é aquele que aborrece o seu irmão. Ele é homicida. Ele é culpado diante de Deus de matar. Então é muito necessário, é extremamente necessário, nós vemos que o mandamento não matarás, ele é muito mais amplo do que nós simplesmente pensamos. Eu matar é só eu pegar uma arma de fogo ou uma arma branca, ir lá e tirar a vida. Não, está muito além do que isto. O ato de odiar o irmão, o ato de caluniar o irmão, difamar o irmão, é réu de morte.
porque ele matou. Essa é profunda, irmãos. Olha só, o sexto mandamento, ele diz assim para nós: não matarás. O mandamento possui um significado ainda mais específico. A palavra usada aponta principalmente para homicídio, assassinato, destruição intencional da vida humana. Ah, mas eu falei aquilo sem intenção. Vocês sabem por que existia as 6 cidades de refúgio? As 6 cidades de refúgio registrado na Bíblia era justamente para as pessoas que elas eram homicidas, mas não era culpado. Existe o crime doloso e o crime culposo. Então, as pessoas que faziam algo sem intenção era o culposo. Sem intenção. Elas precisavam fugir, irmãos, fugir. E as cidades, elas deviam ficar localizadas, as cidades, em lugares próximos, para que ele chegasse em 6 horas nessa cidade, no máximo, em 6 horas. Ele deveria entrar nessa cidade para pedir refúgio, abrigo. Porque a pessoa pelos quais, ou seja, a vítima morreu, os seus parentes poderiam requerer a justiça ou até matá-lo se encontrasse ele. Dessa forma aqui, nós sabemos que a cidade de refúgio ela é um símbolo da pessoa de Cristo. Tá? Ela é um símbolo da pessoa de Jesus. Claro, nós sabemos ali também que são 6 cidades. Então, específico é o número 6. 6.000 anos. Tá bom? Isso aqui são outras partes, depois a gente pode entrar nesses pormenores. Mas todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outrem, ou nos faça mesmo desejar-lhe mal, pois qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Estou repetindo novamente aqui, para os meus amados entenderem. Qualquer que aborrece seu irmão, ele é um homicida. Uma negligência, olha só, irmãos, a profundidade desses mandamentos. Uma negligência egoística de cuidar dos necessitados e sofredores. Toda condescendência própria ou desnecessária privação ou trabalho excessivo. Irmãos, trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde. Então, se você está trabalhando demais, a ponto de prejudicar a sua saúde, todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do 6º mandamento. Irmão, quer dizer que até trabalhar em excesso é violação do 6º mandamento? É, ainda digo mais. Você sabe quando você está com fome e você come? Mas aí você terminou de comer, você está satisfeito, você vai lá e come mais um pouquinho? Você comete prática de suicídio lento. Suicídio diante de Deus não tem perdão. Ah, mas irmão Elias, isso é inconsciente. Peça a Deus sabedoria e Deus vai lhe mostrar que você está se suicidando. Pessoas que fumam, nem se fala. Pessoas que bebem, nem se fala. Pessoas que têm vidas noturnas, vidas insalubres, sabe? Isso está matando o corpo, que é templo do Espírito Santo. A pessoa se torna réu, culpado diante de Deus, porque ele é um assassino. Então, matar, irmãos, vocês podem ver que nós estamos fazendo algo que é bom, que é trabalhar. Ah, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro e minhas horas eu ganho por hora aqui, minhas horas rendem. Isso é suicídio. Isto é homicídio.
você está matando. Você pode estar matando você. Pode estar matando a sua família, porque a ausência da tua presença na família também, isso é um tipo de suicídio, um tipo de morte. Morte espiritual e morte física, porque as pessoas vão morrendo. As pessoas que normalmente fazem o trabalho excessivo e que envelhecem antes do tempo, ou seja, acabando com a sua saúde, isto precisa ser levado a Deus e pedir perdão pelos pecados que cometeu. Perdão, reconhecimento. Aqueles que confessam, ou seja, aqueles que entendem, confessam o seu pecado e abandonam eles, recebem de Deus graça e vida. E recebe vida em abundância. Então é reconhecer que nós falhamos, reconhecer que nós erramos, todos nós erramos. Mas existe algo que a gente precisa entender, precisa saber. Isso aqui é importante. Então nós vemos que todos os homens, todos, foram comprados pelo sangue de Jesus. Todos os homens foram comprados por um preço muito alto. O céu todo foi colocado em risco. No céu não, só o céu não. Todo o universo de Deus foi colocado em risco por causa de mim e por causa de você, por causa de nós. E aí nós simplesmente não valorizamos o que Jesus fez por nós. A gente fala mal dos irmãos, nós caluniamos os irmãos, nós, quando olhamos para um mendigo, para uma pessoa que está com fome, para uma pessoa que está nua, não vestimos ela, não damos comida para ela, simplesmente achamos que esse não é nosso dever, não é nossa obrigação, que o governo que deve cuidar, o Estado que tem que cuidar, não, é cada um de nós, individualmente, eu e você, nós precisamos cuidar do nosso próximo. Quando nós não fazemos isso, nós estamos sendo homicida. Então isso aqui é profundo, irmãos. Apesar, aqui vai falar sobre Gênesis 4, lá sobre a morte de Caim quando matou Abel. Diz assim, apesar de que Caim, pelos seus crimes, houvesse merecido a sentença de morte, um Criador misericordioso ainda poupa sua vida e concedeu-lhe a oportunidade para arrependimento. Mas Caim viveu apenas para endurecer seu coração, para acoroçoar a rebelião contra a autoridade divina e tornar-se o chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Poupando a vida do primeiro homicida, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição que dizia respeito ao grande conflito. A tenebrosa história de Caim e seus descendentes foi uma ilustração do que teria sido o resultado de permitir ao pecador viver para sempre, para prosseguir com sua rebelião contra Deus. A paciência de Deus apenas tornou o ímpio mais ousado e desafiador em sua iniquidade. 15 séculos depois de pronunciada a sentença sobre Caim, o universo testemunhou os frutos de sua influência e exemplo no crime e corrupção que inundaram a terra. Tornou-se manifesto que a sentença de morte pronunciada contra a raça decaída pela transgressão da lei de Deus era não somente justa, mas também misericordiosa. Queridos, o espírito de ódio, de vingança, o espírito de vingança originou-se com Satanás e isto o levou a fazer matar o Filho de Deus. Quem quer que acaricie a malícia ou a falta de bondade está nutrindo o mesmo espírito e seus frutos são frutos para a morte. Oxalá que nenhum de nós venhamos alimentar esse espírito
venhamos satisfazer isto dentro do nosso coração, que é o orgulho. Irmãos, são várias coisinhas que separa aqui, ou leva o homem a matar. Ou seja, o homicídio, ele nasce, só para nós finalizarmos aqui, o homicídio, ele nasce de inveja, orgulho, ira e rejeição da vontade de Deus. E a pessoa começa a falar mal do irmão, a contender com o irmão, e assim entra num lugar, ou entra num abismo, que se Deus não tiver misericórdia, ele pode se encontrar perdido. Então, o pecado começou no coração, antes de chegar às mãos. E começou no coração, na mente, antes de chegar na língua. Então, é fundamental compreender o 6º mandamento. Então, Jesus, ele amplia o significado do mandamento. Cristo mostrou que o mandamento vai além do ato físico de matar. Ou seja, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então, Cristo leva o mandamento ao nível do coração, que o coração está cheio, a boca fala. Então, nós precisamos simplesmente analisarmos, verificar o que nós estamos fazendo, que nós não venhamos transgredir os mandamentos de Deus inconscientes. Ler, estudar, afinal de contas, nós precisamos estudar isso aqui, porque nós somos guardiões da lei de Deus. A lei de Deus que foi dada para a nação israelita, como uma nação para representar o caráter de Deus diante do mundo, hoje nós, como reformadores, adventistas do 7º dia, movimento de reforma, somos este povo que tem nas mãos a guarda da lei de Deus. Então a lei de Deus precisa ser entendida em todos os pormenores. Oxalá que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, nos encha de sabedoria, nos dê poder para sim obedecer aos reclamos da lei e através da graça de Cristo possamos apresentar-nos diante dele como sendo dignos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça em nome de Jesus. Amém. Amém.